Bem-vindos mais uma vez ao Escomba Podcast, um lugar que é melhor para todos os guerreiros e um espaço ou uma casa boa para todos os visitantes que passam por aqui. Eu sou Ariete Matumona e no episódio de hoje vou-vos contar que temos um convidado que eu não vou dizer primeiro o nome dele. Antes, vou aqui dizer que é uma pessoa que vai nos contar um bocado daquilo que é a sua história. Se eu disser um bocado, se calhar pode vir aqui a ser uma palavra não muito bem certa que eu podia usar aqui. Mas eu já ouvi muito sobre a história dele, mas é melhor quando ouvimos a história ser contada na primeira pessoa. Então ele está aqui para nos contar sobre como foi a sua história de superação. Ele é Jaime Martins. Olá, Jaime Martins, seja bem-vindos ao Escomba Podcast. Olá, boa tarde, muito obrigado por este convite. Muito bem, sinta-se à vontade que a casa é nossa e também é sua, é casa dos guerreiros e esta casa é sempre uma casa que recebe muito bem todos que cá passam. Está bem, sem problema, muito obrigado. Muito bem, Jaime. Tens aqui tantos nomes, vais nos contar a sua história, mas eu queria começar ainda que me explicasses ou nos explicasses aqui um bocado do porquê de tantos nomes. Eu até anotei porque são tantos que eu aqui não consigo memorizar. Jaime Martins, Mauro Martins, Tio Dudu, tem também ali o Dadosfera e Crente Ciente. Esses nomes todos. Qual deles é o verdadeiro? Qual deles usaste depois como... Na verdade, dizer que existe verdadeiro e falso, nem bem assim, acho que nada é a calhar e Deus não sabe falhar. Bem, Jaime Mafuana Quedito Martins é o nome próprio. Este nome foi dado pelos meus pais. Jaime Mafuana Quedito Martins. Quedito. Sim. Quedito Martins. Martins, exato. Este é o meu nome próprio. Mafuana significa o quê? Mafuana significa abençoado. Que língua é? Kikongo. Mas é um Kikongo bem do fundo, porque meus pais são Bakongo. Exato. E Mafuana é um nome que... Bênção, né? Abençoado. Olha, eu já estou me sentindo abençoada. Exato. Estou aqui a falar com um que tem um nome que significa bênção, então pronto, acho que as bênçãos também podem ser transmissíveis. Creio que sim. Muito bem. E outro nome então? Mauro Martins, por que agora é Mauro? Bem, eu começaria por Dadosfera, não é? Dadosfera, sim. Na verdade, Dadosfera é um nome que me foi atribuído nas ruas, não é? Porque eu tinha como nome de casa, como assim dizíamos, existe o nome de casa. Claro. Meu nome é Dado. Na verdade, se vemos o que é um dado, sabemos que é um objeto, né? Na qual nós usamos o dado, vem de uma cor preta e branco. O dado tem um grande significado como objeto. E os nomes, independentemente, atraem-se. Então, eu vivi uma vida preto e branco, altos e baixos. Então, creio que o nome também em si teve a essência na minha vida. E o Fera veio diante de um amigo meu, falecido já, o Eliseu Ngolaquina, o Capa Shows, mesmo do grupo Alameda Squad. Exato, que no tempo das rixas nas ruas, né? Exato. Ele viu algo que eu tinha feito, que ele achou que foi algo extraordinário. Então ele disse... E viu já bem duro, então és o Fera. Então era naquele tempo que estávamos a tentar se firmar nas ruas e tal, e cada um tinha um nome. Então pronto, eu uni o Dados e o Fera. O Dado, que é o Dadu, não é? Que exato, é o nome de casa passou para Dadosfera. Exato. Se formos lá buscar também o que é uma esfera, vamos buscar que na componente geográfica, a esfera é algo que domina ou tem o poder sobre, posso dizer, o planeta, o mundo. Então eu creio que o meu nome, a junção de Dadosfera, é um nome rico na qual me atrai positivo e negativamente, mas posso dizer, me atrai num sentido positivo. Eu acho que eu estou aqui com alguém que sabe, eu tenho o porquê de todos os nomes que ele possui. Então, porquê que é Crente Ciente? Bem, Crente Ciente porque, na verdade, eu creio em Deus. Mas é ciente.
fruto da minha história. Sendo eu ciente, porque estou consciente hoje, mas digo ciente numa vertente de Conscientização, não é? Não de ser ciente mesmo daqueles ciente, porque babudo, até o próprio ciente, mesmo o ciente que é predominado como ciente da rua, as pessoas é que vieram interpretar mal, porque o ciente é alguém consciente. O ciente não é o inconsciente, não, mas hoje generalizamos o ciente como uma pessoa inconsciente, okay? Porque muita gente não soube fazer bem o uso da consciência, então eles não são realmente os verdadeiros conscientes. Ok. Epá, mas acho que temos que continuar a levar em conta que temos dois cientes, não é? Exato, o mas ciente é aquele próprio do bairro que assusta toda a gente lá. Não, mas e o ciente que é de ser consciente, não é? É um ciente consciente com uma visão hoje mais ampla, hoje com os pés firmes, não é? Com os pés firmes. E crente porque acredito em Deus e procuro dentro dessa junção de um crente ciente transmitir mensagem, testemunhos conscientes fruto da minha trajetória. Muito bem. Olha, falando aqui de trajetória, sabemos muito bem que o Jaime Martins tem uma trajetória muito longa e de certa forma que foram coisas de altos e baixos. E conforme disse aqui muito bem que tiveste uma vida preto e branco. Exato, que identifica o dado. Começa pelo preto, depois vai para o branco? Ou começa pelo branco, depois para o preto? Bem, creio que começa pelo branco, que é a minha nascência, quando eu nasci, né? Foi logo o branco, é o inicial, quer dizer, isso mostra que eu vim da paz. Ok, e hoje eu conscientemente sei que existem realmente duas grandes lutas, que é a luta do bem e do mal, que posso caracterizar como algo espiritual, que é os do bem puxam os do mal para o lado do bem, os do mal vêm puxar os do mal para o lado do bem. Vice-versa. É assim que acontece. Então eu diria que começava pelo branco, fruto da minha nascença, porque eu creio que eu vim com um propósito, então vim na paz e sou um homem da paz. Independentemente do meu ser, a escuridão tentou vir ofuscar, que era o meu brilho. Que é já então, o do mal. Foi aí onde eu comecei já a trajetória, na qual eu posso começar a explicar de onde começa a minha história, né? Que hoje, graças a Deus, é tido como superação e motivação para muita gente. Mas começaste mesmo já pelo branco, olha que o teu nome tem aquela significação que é de bênção, não é? Exato. Branco, depois passas para o preto, foste levado pelo mal, foste levado para o lado preto. Então, como é que aconteceu essa coisa toda? Só para dizer que o Jaime Martins é alguém, vai nos contar, não é? Se ele continua a fazer parte deste grupo. Dos Alamedas mesmo, que nós conhecemos aqui, dessa banda dos combatentes, ou se já deixou de ser parte, mas ele vai aqui nos contar de como é que foi a sua história de superação para sair desse branco para o preto que ele está aqui a dizer, porque foi uma trajetória muito longa, muito seguida, até o uso de drogas. Ele vai contar aqui um bocado dessa história dele aqui. Então, conta-nos lá como é que saíste, não é? Como é que houve essa mudança? Branco para o preto. Bem, eu diria que tudo começa em 2001, não é? Fazendo um resumo já, numa fase mais adulta. Eu acho que tinha por aí meus 15, 16 anos. A cidade de Luanda tinha uma febre das gangues, dos grupos, que eram por bairros e municípios. Eu vivia na Praia do Bispo e estudava no Muto Iaquevela. Exatamente. E pronto, lá no Muto Iaquevela surgiu um grupo na altura que eram os Diva Squad, e os Divas, e depois foram surgindo outros grupos, os Mini Diva e tal, fruto daquela juventude que era... As ruas estavam já a aquecer, não é? Contaminadas pelos cientes. E pronto, naquele tempo, né, quem é da minha faixa etária sabe, mais ou menos, naquele tempo,
se tu não pertencias ou fazias parte de um grupo, eras tido como boelo, lambuche, e tinhas muitos problemas. Mas na verdade tudo surge numa situação que eu vivi na igreja. Eu frequentei a igreja, fui acólito e fui escoteiro. Frequentei a igreja e frequentava lá com a minha irmã, com uma irmã minha, exato. E diante de um acampamento, lembro como se fosse hoje, houve um jovem que gostava da minha irmã e pronto. Era irmão da igreja também? Era irmão da igreja e no acampamento, acho que houve uma desavença com a minha irmã, então ele partiu em agressão para cima da minha irmã, esbofeteando. Exato, eu aí era mais novo e quando tentei reagir, ele também esbofeteou-me, não é? Exato, e aquele tempo... Irmã mais nova? Irmã mais velha. Mais velha. Exato, então aquilo deu-me um sentido de revolta, não é? Passando por aquela situação, senti-me humilhado, né? Senti-me porque eras pequeno era também. Pequeno e não tinha como também defender, se calhar, a minha irmã e tudo mais. Sim. Então foi nesta altura que eu, como estava no mútuo, lá estava a formar seus grupos, então vi uma possibilidade de ingressar para um motivado, grupo. Não é? A fazer Exatamente. parte. E tinha alguns amigos dos Diva, na qual o malogrado Job, o falecido Scobo também, Scobo Noite, o Uda, o Bizi. Então o grupo era da manhã, eu passei a andar com eles, andava com eles. E depois foram surgindo outros grupos, né? Depois tive algumas experiências daqueles grupos. Era um grupo mesmo que lutavam, batiam, quem bate um bate todos. Era praticamente assim. Então, fruto dali, depois houve a necessidade de formar também um grupo onde eu vivia, que era na Praia do Bispo, e formamos um grupo que era os da Police Squad. Da Police Squad, e na cidade foram surgindo outros grupos, na qual surgiu os Alameda, surgiram os PM, foram surgindo os Metralhas e muitos outros grupos. Então era naquele tempo, como podemos dizer agora, um jogador de futebol. Estamos aqui a falar de que ano? Estamos a falar de ano 2000, 2001. Ano 2000 e 2001, exato. Ano 2000 e 2001, porque... Eu estudei no mútuo no ano 98, 99. Então, nos anos 2001 foi propagando mais grupos, não é? Na cidade de Luanda foram surgindo mais grupos e na qual foram surgindo grupos como Alameda, Metralha, BMs, não é? E grupos que tentavam ocupar o território da cidade de Luanda. Porque de princípio era lutas de município, bairro, mas depois que havia uma necessidade de firmar-se um grupo que dominava Luanda, e lá surgiu os Alamedas, eu fazia parte dos The Police, mas sempre como homem de rua queria dar passos maiores nas ruas. E isto já é uma trajetória que me faz chegar até os Alameda. Queria dar passos maiores para as ruas, então passos maiores para a rua. Então foste o líder do grupo, não é? The Police. Fui um dos membros, um dos fundadores do grupo The Police. Fui um dos fundadores, o Silicone, que também pertence aos Alameda, o Cabeleira, que é o Patrick, também pertence aos Alamedas, e mais o Maninho, Manucho, o Janum, mas eu fui um dos criadores do grupo, da Police Squad, na Praia do Bispo. Exato, então nós também defendíamos o nosso território, depois houve uma possibilidade de nós, os The Police, nos unirmos com os Metralhas, né? Havia aquelas uniões dos grupos para enfrentarem com outros grupos. E pronto, fui eu crescendo no mundo das ruas. Até que em 2004, fruto de uma situação que eu vivi, fui detido. Em 2004 tive a minha primeira detenção na comarca de Luanda, que é a CCEL. E pronto, aquilo... Fizeste o que para ser detido? Bem, houve uma rixa na qual eu fui encontrado com pau de beisebol e katana, assim que diziam, né? Exato, diante de uma luta, nós na altura lutávamos com katana, conforme os meninos de hoje lutam, chamamos wow, né? Nós também naquela altura já lutávamos com paus, katanas, etc. Viam já os bem maus. Exato, houve uma rixa. Estão a lutar que estão a chutar os colonos. Exatamente, exato, houve uma rixa de grupo, então na qual fui encontrado mesmo com os artigos na mão. E dentro daquela luta houve um homicídio, houve uma morte que foi de um jovem, né? Um jovem dos coqueiros.
Fazia parte do teu grupo? Bem, não fazia parte do meu grupo, ele fazia parte de um grupo que era os Morteiros, que era dos Coqueiros. Exato, e nós tínhamos uma união na altura também com os mesmos. Então fomos lá que era para, na Revanche, depois da morte do Oné, né? Na Revanche também fomos lá para o outro bairro dos moços. Foi morto a Katana? Foi morto a Katana, exatamente. E fomos lá também para tentar fazer justiça por mãos próprias. Era numa altura que tinha tumultos na cidade e fui eu detido diante daquela situação. Fui detido e fui... Ficas quanto tempo preso? Fiquei 2 meses e 3 semanas. Fiquei pouco tempo, mas foi uma experiência que eu posso dizer positiva e negativa, porque creio eu que a vida nos dá várias lições e no meio das dificuldades temos que aprender, né? Temos que tirar sempre um porquê, um aproveito. E acredito que eu digo sempre hoje em dia que Deus permite que as coisas aconteçam, mesmo não sendo da vontade. Pronto, Deus quer sempre o nosso bem, mas muitas das vezes Deus permite que as coisas aconteçam porque o passado faz parte do presente, o presente faz parte do futuro. As situações que estamos a viver hoje poderemos entender mais tarde, mais para frente. Em 2004, quando eu fui preso, diante da minha detenção, eu entro num campo na realidade do mundo da rua. Eu pensava que já tinha noção das coisas e naquela altura eu fui num meio, fui na convivência de um meio onde encontrei vários tipos de pessoas, sobretudo pessoas com atitudes malfeitosas, não é? Exato. Eram piores do que aqueles com quem andavas antes? Que eu andava, que eu pensava. Então, tem-se dito que, conforme eu digo sempre, que existem 2 lutas, as lutas do bem e do mal. E temos que ter muita atenção quando estamos com alguém, porque quando nós temos convivência com alguém, se nós não prestamos atenção, é um propósito, ou nós ganharmos ele ou ele nos ganhar. E creio que quando eu fui para a cadeia em 2004, eu vivi uma experiência que não foi muito boa, mas sobretudo num lado negativo. Quer dizer, eu me tornei uma pessoa do mal, porque eu fui convivendo com vários tipos de pessoas, sobretudo com pessoas com muita... Maliciosos? Com muitos maliciosos, então fui contaminado, eu mais para frente depois vou tentar explicar essa detenção de 2004, porque eu mais para frente, numa outra detenção, fiz diferente. Então foste detido quantas vezes? Exato, na verdade fui detido várias vezes na comarca. 5, 8, não, 10? Detenção em comarcas 2 vezes. Em esquadra já passei algumas vezes, né? Umas 5 vezes. Então, na primeira detenção, quando foste livre ou foste solto, exato, em vez de você mudar piorei para o bem, exato, pioraste. Exato, piorei para o mal. O mundo das ruas cresci. O mundo das ruas cresci. Se tornaste num grande, se tornei bem mau. Num grande, exato. Foste batizado. Porque fui vivendo outras experiências, outra realidade, me tornei uma pessoa no mundo das ruas. Mas... Então, no caso, a prisão só te batizou? Bem, exato, a prisão me batizou, exato, porque assim, a prisão existe reeducação. Na prisão existe uma reeducação. Mas também se tu não tiveres reeducado, então podes, não é? Como é que eu posso dizer? Podes ser contaminado. Porque lá é uma instituição, uma área onde é privado a liberdade de pessoas com condutas duvidosas, até se provar ao contrário, né? Tens aí uma soltura. Então foi ali quando eu conheci alguns elementos, não é? Conheci alguns jovens dos Matanavi, era um grupo que predominava ali o Catambor, Xabá, o Falecido de Ouro, Chicago. Conheci alguns integrantes do bairro de Sambizanga, não é? Paizinho Manabela, conheci o Vapor e Assírio. Conheci lá o Manucho Magalhães. Isso tudo na primeira detenção. Na altura tinhas quantos anos? Eu tinha 16 anos, 15, 16 anos. Adolescente ainda. Exato, exato.
Conheci o Manus Magalhães, conheci o Josué, não é? Então, eu via que a conduta desses homens, né, lá que eram membros da Alameda, eram diferentes. Então, quando eu saio da cadeia, eu vou viver num centro de crianças de rua, centro só no Benfica, né? Eu vou viver lá, saio lá, né? Os teus familiares? Exato, os meus familiares, o meu pai já é separado da minha mãe. Já era na altura? Já era na altura, isso também influenciou negativamente. Então, quando tudo isso aconteceu, moravas com quem? Eu morava com meu pai, mas o meu pai não tinha, o meu pai praticamente tinha uma vida de trabalho e não prestava muito atenção. E nós morava com o pai e uma tia, exato. E praticamente tinha muito espaço de libertinagem, tinha pouco controle. Exato, vou viver para Benfica e no Benfica. No centro de acolhimento? Exato, crianças de rua, e no Benfica, na altura, naquela área também, vivi lá e tal. Tive também uma outra reeducação, exato, muito boa, só que depois o centro fecha, não é? E volto para as ruas, porque o centro no Benfica é um centro fechado. Volto para as ruas, não é? Ficaste lá quanto tempo? Fiquei no centro durante 2, 3 anos. 2, 3 anos, exato. Ficaste lá com 20 ou 19 anos? Exatamente. Saí lá com esta idade. E quando venho para as ruas, encontro já uma geração que é da última linha. Só para recuar, no tempo que eu vivia no centro, eu saía do centro e vinha para a cidade. Tive a possibilidade de ter uma bolsa de estudo no Colégio da Cruz Linda, não é? Exato. E fruto dessa vinda de lá para a cidade, eu comecei aqui. Para qual nível acadêmico? Não percebi. A bolsa de estudo foi para qual nível acadêmico? Eu fiz o acadêmico? ensino, eu fiz a nona, décima primeira. Fiz na altura, eu fiz o nível de Ciências Sociais. Exato, no Colégio da Cruz Linda. Muito bem. Exato, naquela altura, né, como eu saía do centro, vinha para a cidade, então fui fazendo outros amigos daqui, então foi ali onde eu comecei a andar e a surgir com os Alamedas, né, encontrei já o Silicone, já não estava... Então encontraste alguns amigos dos Alamedas na instituição onde ganhaste a bolsa? Não, onde ganhei a bolsa, não, mas eu saía da bolsa do Benfica, do centro para a cidade. E aqui tinha convivência com alguns amigos, né? Outras pessoas que não viviam lá. Então aqui já batia os Alamedas, já batia os grupos. Então foi fruto o Silicone, um amigo meu que era dos Depolice, também passou a ser membro dos Alameda, o Camponês. O CP. O CP, exato, porque o CP eu conheci o CP no Benfica. Que o CP vivia no Benfica, eu conheci o CP no Benfica, mas o CP já era integrante do grupo Alameda. Então eu quando vinha para a cidade, conheci o Silicone, já eram os Alamedas já batiam, então passei a andar também com eles, com os Alamedas, né? Pronto. Foi um momento que eu vivi, momentos das ruas, não é? E tive depois uma situação foi... Quer dizer, fazias parte do grupo dos Alamedas, mas também ao mesmo tempo estava a estudar. Estava a estudar, exato. Onde terminaste o ensino médio. Exatamente, estava a estudar, exato. Sempre gostei de estudar, tinha esse lado e também frequentava. Quer dizer, eras um ciente que também era acadêmico. Exatamente. Pronto, eu dizia que, pronto, eram praticamente as oportunidades. Muitas das vezes nós fizemos coisas sem ter noção do que estamos a fazer, tá? Consciente da situação que estamos a fazer, estamos a nos meter. Acho que em Provérbios 16, 25 diz que há caminhos que parecem certos, nos fins levam à morte. E o não saber é o princípio da morte, a ignorância pode nos matar. Pronto, mas como era jovem, era aquela adrenalina toda. Né? Mas não havia pessoas assim a te falarem, olha, esse caminho não está bom, não está certo, havia pessoas, mas pronto, não ande por aí, separa-te dessa gente, não havia? Havia, sim senhora, porque se formos a ver, nós temos sempre duas vozes, temos a voz do bem e a voz do mal. Sempre no preto e branco. Tu antes de roubares uma coisa, algo te diz não rouba, mas algo te diz rouba.
Então, quando tu roubas, depois é que cais em si. Epa, não podia. Quando cai mal, você diz, se eu soubesse não roubar, vai meu Deus. Então, acho que é fruto, às vezes, dos nossos andamentos. Nós ouvimos mais o lado negativo, o lado mau, não é? Fruto também de muita o mal maldade. vem sempre com uma forte Força. potência, não é? Exatamente. Derrota o bem de um Pronto, jeito. passando o tempo, houve depois uma evolução na cidade, sobretudo no grupo Alameda, quando o Bruno, o Emi, o William deu o passo para o lado artístico. O grupo ficou mais consciente, também teve uma conduta mais diferente e pronto, passamos a ver as coisas de uma maneira diferente. E foram surgindo algumas oportunidades, então pronto, abraçamos e apoiamos esse lado artístico do nosso irmão, então tivemos que mudar algumas condutas não corretas. Então também fizeste música? Na verdade nunca fiz música, mas por ironia do destino, se calhar já tinham chamado de música e eu não sabia porque andei com vários, vivi no meio de vários artistas, direito ou indiretamente. Mas não caíste nessa da arte? Mas não caí nessa da arte, se calhar, estava distraído, né? Pronto, estava distraído. Ou só não fazia mesmo a tua vibe, né? Não fazia, acho que não fazia a minha vibe, pronto, depois dessa fase, comecei a trabalhar, né? Lembro que trabalhei primeiro na padaria Havaná, faço a publicidade. Isso já depois de terminares o ensino médio, e do grupo Alameda começaste assim ter um pouco de mais a se endireitar. Sim, comecei já, pronto, né? Até já uma outra conduta, outro pensamento, né? De não prejudicar mais o próximo e tal, e não há necessidade para tal. Então, pronto, nós o grupo Alameda sempre sentamos, reunimos e procuramos sempre, independentemente, fazer o bem para todos. Mas antes mesmo de avançar já para a tua fase, né? A tua nova fase de começar a trabalhar, o que é que os grupos Alamedas realmente faziam? As pessoas, a sociedade? Não, na verdade... Antes de haver essa transformação. O grupo Alameda, se formos a ver a história, os Alamedas nunca atacaram. Os Alamedas sempre defenderam. Nós sempre fomos apologistas da defesa. O que acontece? Existiam grupos na cidade que queriam dominar o território provincial nacional. Então eles saíam de outros bairros, eles já tinham se calhar algumas áreas onde eles saíam de outros bairros também para vir ganhar espaço em outros bairros. Nós sempre defendíamos. E diante da nossa defesa, nós defendíamos sempre com contra-ataque. E quando tem-se dito, né, sem tirar mérito ao grupo. Mas também achava bem divertido, não? Bem, era uma diversão, mas era perigosa. Com feridas. Exatamente, eu tenho ferimentos. Graves. Fiquei uma vez num show, como se diz na gíria. Fiquei num show, na luta de gangue. E fiquei uma semana em coma. Uma semana? Em coma, exato. Eu tenho mais de... Foste atingido com o quê? Porque katanas, vocês lutavam com katanas? Garrafas. Não lutavam com armas, não? As armas foram surgindo depois, mas aquela nossa fase era mesmo mais katanas e tal. Eu fiquei num show na qual... Lutas de armas brancas. Exatamente, na qual fui muito espedaçado. Acho que fiquei com uns... Estou a ver alguns sinais aí. 40 braço. E tal, 50 e tal. Só não tocou na cara? Não, porque o braço mesmo defendeu a cara. Eu tive no braço porque eu evitei muitos golpes na cara. Estavam direcionados para a cara, então prejudicaram mesmo o braço. Exatamente. Então... pronto, foi uma fase de, como é que se diz, de aprendizado, de dor e tristeza que vinha me prevalecer para mais em frente, para poder Então, aguentar. Jaime, quando Alamedas começou a ter essa transformação, não é? Do dito mal, que para si não era bem assim, mal era vocês só lutavam para se defenderem. Sim. E depois começaste a trabalhar. Sim, como é que foi o recebimento da empresa? Onde começaste numa padaria, é isso? Sim, comecei numa padaria, né? É aquele ditado que se diz, né? Nós dizíamos sempre marginais com caras de play. Eu sempre passei como um bolo. Eu nunca me apresentei diretamente assim como alguém muito ativo. Qual era o nome que usava? Jaime Martins, Mauro Martins? Qual deles?
na padaria onde começaste a Não, trabalhar? Jaime Martins, sempre me apelidei pelo nome próprio, Jaime Martins, porque o nome da Esfera, o Fera é um nome vulgar, era mais um nome Ia-te fazer da falhar rua, no emprego. falhava um pouco porque eu deixei nome, tem um nome, posso dizer, né? Conquistei, tem um nome na rua, tem um nome na rua, porque há muita gente que ouviu falar do Fera, da Esfera, do chefe da Du e tal, e ouviram numa vertente, e quando olhavam muitas das vezes para a pessoa, pô, mas o nome, porque pronto, o nome foi instalado na rua, conquistamos e ganhamos esse nome. Ok. Exato, então. O seu primeiro emprego foi a padaria. Foi a padaria. Depois Trabalhaste lá durante quanto tempo? trabalhei, acho que tive uma experiência de 3, 4 meses. Depois tive Pouco tempo, não? Sim, pouco tempo. Depois tive uma situação, fui detido numa das. De novo? Sim, mas não parei na comarca, parei numa das esquadras, acho que na nona esquadra. Não, mas aí já trabalhavas e Eu o que é que trabalhava, aconteceu? mas porque, pronto, havia sempre uma outra situação que o grupo relevava. Às Quer vezes dizer, havia estavas a situações- trabalhar, mas ainda fazias parte do grupo. Não, sempre fazia. Por isso é que eu disse Qualquer que coisa, estás lá. o passado fará sempre parte do presente. O presente vai fazer parte do futuro. Porque no momento que eu me torno Alameda, posso dizer, como se diz, Alameda hoje, Alameda para sempre. Porque independentemente, você sempre conectado como membro homem do grupo Alameda Squad. Então, às vezes, alguém membro do grupo Alameda fez uma confusão, então vamos falar que são os Alamedas. Sim. Então, às vezes, ele tira tirambans, como se dizia, tirambans, né? Tirambans é o quê? Tirambans é da gueto, tirambans é tipo sair de um território para outro, né? Tipo se esconder de uma situação. Tirambans é, como é que eu posso dizer? É desaparecer do meio na qual tu criaste uma situação. Então você tirambans desaparece. Ah, você foge. É uma linguagem que nós usamos na rua, tirambans. Então estavas a tirar banjo quando começaste a trabalhar? Não tirava mais porque na altura já estava para manter calmo, mas o grupo é extenso e às vezes eram membros dos Alameda que faziam confusão, tiravam banhos, mas quem fez é o grupo Alameda. Nunca vinha a primeira pessoa, havia sempre o grupo Alameda. O grupo Alameda, o que fez não está, mas tem o grupo Alameda identificado. Sim, és integrante, então... É detido na altura até vir dar o esclarecimento, porque quando a pessoa lesada, vai falar em nome do grupo Alameda, porque ele pode não conhecer diretamente o nome, mas vai falar que ele era um membro dos Alameda, é o grupo dos Alameda, então Alameda eu levo. Todos vocês vão pagar? Um outro paga, por isso é que nós sempre nos defendemos uns dos outros, exatamente. Então vou detido, saio dali, depois fiquei acho que uma semana na esquadra, depois saio e começo eu a fazer chambeta. Chambeta é o quê? Chambeta é intermediação, né? Se vês ali hoje nas repartições estatais, tem sempre uns jovens que ficam aí, que ajudam, auxiliam na organização de um outro processo, dão informações concretas aos utentes quando sim, vão. Tem muitos jovens que ficam sempre nas fora identificações, nas registro, sim. Nós chamamos quando você vai tratar um documento eles é que pegam aí. Eu também já fui por lá. Exato. Pronto. Sem conhecimento eu fui, entreguei, e o documento não era meu, era da minha irmã. Exato. Sem conhecimento, chego lá, encontro aqueles jovens aí fora, ou não, tem que pagar, não sei bem o documento que era, já não me recordo. Tem que pagar aqui, tem que dar não sei o quê, para você tratar já e sair rápido ainda hoje. Exato. Entreguei o documento, o jovem entra para tratar o documento, entreguei também o dinheiro. Eu já bem inocente da minha vida, me disse, volta aqui hora X, Exato. Fui para casa, volto, o jovem não está. No dia seguinte, nada. Não existe. Quando foi, eu já estava com medo de contar. Não, existe, quer dizer, na chambeta existe os aproveitadores. Pronto, é como... Né? Esses existem os do bem chambeteiros e nem os do são mal. bons. Existem Nem todos pessoas são bons. que normalmente vêm mesmo com a intenção de ajudar e depois são remunerados com uma gorjeta e tal, facilitam outro processo. Agora existem também uns outros aproveitadores, burladores. Pegam também. dinheiro, metem no bolso, Exato, já foram. Desaparecem. Então, aí era mais uma trajetória, começava uma nova história, fruto desses processos de intermediação. Eu conheço uma senhora que agora faço a publicidade, que é a dona Belmira Laurete Quick, é minha madrinha. Exato, conheço por intermédio de um jovem que é o Walter, que vivia no meu prédio, pediu que eu auxiliasse a senhora, né, num processo de documentação. E eu fiz na senhora, né, fiz na altura quando fazia já a chambeta. A chambeta, exato, fiz bem a intermediação e a senhora gostou do meu empréstimo.
E pronto, a senhora como também tinha algumas ocupações, alguns cargos, então pediu-me que eu fosse praticamente um ponta de lança dela, quando ela quisesse uma outra situação e tal, que eu passasse a ajudar. Mas essa chambeta começaste a fazer quando? Porque isso parece que já dá muito tempo, É, dá né? muito, comecei a fazer 2009, 2010. Exato, e comecei a trabalhar na chambeta e auxiliava muitas das vezes a senhora em várias situações. Até que em 2011, pronto, estava eu as responsabilidades a virem e tal. Eu vejo a necessidade de entrar para um mercado informal, para uma empresa. Eu falo com a madrinha e ela até sorriu porque ela me chamava empresário, porque na chambeta nós ganhávamos por dia, 1.000, dois E como é mil. que te apresentavas? É, Metias t-shirt, uma não, gravata ou alguma coisa para seres eu sempre empresário? fui alguém, se vês, há uma dos versos que o irmão Bruno, né, ele diz, marginais com caras de player. Quer dizer, eu sempre fui alguém que gostei sempre de me apresentar formalmente, camisa, Lacoste, Um estilo quer dizer, casual. sempre gostei de me apresentar bem, porque eu sei que as Ah, aparências ok. enganam muito, eh, então sempre apertei muito na aparência, porque eu Para lembro. não enganar. Exato, lembro uma vez, nós na altura do grupo Alameda, e nós fomos para uma festa, né? Fomos para uma festa e eu, o falecido Capachó, acho que o Silicone, fomos para uma festa e fomos sim de Lacostas e tal, bem vestidos, mas os Alamedas já batiam na cidade. E nós na festa, nós assim a festejar, entraram uns jovens que dançavam, eram b-boy, mas eles entraram com brincos, cabelos pintados e tal, e as pessoas estavam assim a olhar para eles e tal. São quentes, mas disseram que aqui os Alamedas entraram na festa. As atenções deles eram para aqueles moços e nós estávamos num canto. Então, quando mostraram, acho que o Ok. Capachó Confundiram-se, não é? gostava Pelo muito de. estilo ou aparência daquele pessoal. Exato, o Capachó gostava muito de dançar. Abriram o meio, temos aqui o grupo Alameda e as pessoas olhavam sempre para nós. "Oh, mas esses são Alameda, mas nem parecem e tal." Então nós vestíamos sempre Então vocês foram daqueles tipo de a pessoas que estavam Betinho, num como se grupo diz. mais Yeah. todos bem estilosos, Não, sempre organizados, tivemos nada de esse pintura, lado. brinco, não sei. Não, Usaste não. brincos também? Usei brincos, usei Tu piercing. pintava o cabelo? Também já pintei o cabelo, noutra hora. Qual era a cor que usavas? Já pintei vermelho, já pintei branco. Noutra hora também. Nada de azul nem verde. Também não. Mas já pintei o cabelo, já usei trança, já usei dreadlocks, já usei espirro, como dizia. Experimentaste quase tudo. Experimentei quase tudo. Era uma identificação também das ruas. Ok. Não noutra hora, era uma identificação da rua. Apresentava-me bem formalmente e era muito sério no que fazia. E a senhora gostou de mim, gostou de mim. E quando eu peço-lhe a oportunidade de emprego, ela Aceita. aceita, dá-me essa possibilidade de eu trabalhar e tal. E comecei a trabalhar e ela conseguiu me pôr a Mas então trabalhar. começaste a trabalhar onde? Depois na clínica Girassol. Clínica Girassol. Exato, depois na clínica Girassol, mas era prestador de serviço de um grupo Angola Offshore. Um membro dos Alamedas Exato. passa para a Clínica Girassol. Exato, indo para a clínica Girassol e comecei a trabalhar. Então comecei a levar as coisas mais sérias, o trabalho também mais sério. E entrei como motorista de ambulância, fruto da minha humildade, boa dedicação e bons feitos no trabalho. Fui posto como. Então sabias muita coisa, eras muito bem habilidoso, não é? Não, então, como eu disse, eu nasci na paz, sou da paz, né? E pronto, o mal é que tentou vir roubar o meu lado. Ok. Então, pronto, sempre tive. Eu tenho luz, sempre tive. E já tinhas luz. uma carta de condução para passares como Olha, motorista na da ambulância? verdade, isso até fica em aberto. Na altura que eu fui para a clínica, ainda nem tinha carta de condução, mas consegui. Chamávamos no pau preto. Consegui, fiz aí um esquema bom de uma carta de condução, exato, porque eu já conduzia também, porque eu também cobrei. E aprendeste a conduzir com um carro de quem? Ou Eu com quem? aprendi a conduzir com o carro de um tio que era taxista, eu cobrei também no táxi, depois Ok. naquelas horas pegava o carro e aprendi a conduzir. Entrei, comecei a trabalhar, depois lutei, consegui a carta, né? Exato, comecei a trabalhar como motorista, depois motorista, fui como motorista de um diretor que era diretor da área jurídica, Dr. Julião Barber, comecei a trabalhar como motorista dele
E depois puseram-me numa área de relações públicas, porque eu até entendia de documentações e tal. Sim, porque já fazia chambeta, né? Já fazia chambeta, puseram-me numa área de relações públicas, na qual tinha acesso às embaixadas, aos notariados e tal. E, exatamente, então estava eu a fazer serviço direito para a clínica, até que depois passei a ser um dos relações públicas da comissão executiva da clínica Girassol. Subiu. Exato, subi, né? Step by step. Exatamente, então pronto, o salário também foi subindo, as coisas foram mudando, mas sempre fui homem de negócio. E fui prendado com um grande negócio, isso em 2013. Negócio esse que me deu um grande nível Quem de foi sustentabilidade. quem foi que trouxe essa prenda? É, A tia? A madrinha? não, diante lá da clínica tive vários conhecimentos com pessoas muito influentes e fiz a intermediação de uma casa na qual estavam a vender no Talatona, no condomínio Riviera. Exato, por coincidência tinha alguém que tinha um amigo meu, ele tinha o cliente da casa e sempre andavam atrás da dona da senhora que era a responsável da casa, só que os outros intermediários bloqueavam o negócio. Uma das vezes ele foi ter comigo para a clínica e encontra-me eu a conversar com uma das senhoras, porque a senhora até trabalhava lá na clínica, também era só da tal casa. E ele, oh, tu conheces a doutora fulana? Sim, eu conheço. Olha, essa doutora tem uma casa, só não estamos a vender por causa dos intermediários. Então aquilo passou a ser um acesso direito e a venda da casa tem percentagens de 10% dos valores. Exato, era uma casa na altura, acho que estavam a vender, se não estou em erro, 3 milhões de dólares. Exato. E houve uma percentagem para 2 pessoas, que é o intermediário que trouxe o cliente para mim. A tua porcentagem era assim mais ou menos quanto? Foi por aí 10% quanto é que é? 150 na altura. Nós recebemos como percentagem 300 mil dólares. Dividimos 150 mil dólares, 150 mil dólares em 2 pessoas. Exato. Então aquilo foi abertura, né, para mim poder dar um grande passo na minha vida em termos de finanças e tal. E consegui fazer. Empreendeste? Consegui empreender, comprei. Em que área? Comprei imóveis, comprei casa, né? Comprei casa eu tinha casa no Benfica, Zona Verde, fiz lá uma construção. Tinha no Zango 3 também uma casa. E naquele tempo as coisas eram muito baratas. Era E o Kwanza ainda mercado tinha, era bom, era tanto formal, valor. exato. Tinha lojas também, tinha algumas boutiques. Depois comecei a fazer viagens. Ia para Dubai. Saíste já da clínica. Se pegar o meu telemóvel, eu tenho algumas recordações, mais ou menos. Não, estando ainda na clínica. Eu depois vou querer mesmo ver. Por favor, Aguinaldo, passa só o telemóvel também ao Jaime. Depois vou querer ver as fotos que ele está aqui a dizer. Estando mesmo na clínica, pronto, eu tinha essa margem de empreender e tal. Tinha alguns empreendimentos, algumas lojas, comprava e revendia carros para Dubai, ia para Dubai, trazia e vendia carros e tal. E estava a dar alguns passos significativos na vida. E as pessoas olhavam para mim, como se diz, disparei de um momento para o outro, e as pessoas olhavam para mim assim, esse camarada, quer dizer, era muita abertura. As pessoas realmente não sabiam a proveniência, mas pronto, eu também estava a fazer meus negócios e tinha dado já um passo diferente na vida. Exato. Quantas casas? 3? Tinha três casas, 3 carro? vivendas e 2 apartamentos. Não, o carro tinha vários. Ei. O carro tinha vários. Tudo isso conseguiste depois de sair da clínica? Não, ainda era funcionário mesmo Enquanto da clínica estavas Girassol. na clínica? A clínica pagava-me também um salário aceitável, fazia economia, não é? Com o salário, fruto do negócio que eu fiz, tinha tudo aquilo. Moravas sozinho? Na altura, morava sozinho, exato. Depois, em 2014, mantive, né? Eu fiz a apresentação, pedido, casei-me também já, constituí família, exato. De família. Tens quantos filhos? Tenho 5 filhos. Atualmente tenho 5, porque perdi uma filha, né? Tinha 6. Os meus sentimentos. Exatamente. Também é uma outra história. E fui vivendo. Mas ainda estás com a tua esposa? Não. Nem por Neste isso. momento eu estou separado. Estou
estou neste momento a tentar uma outra relação, né? Neste momento estou Separaste quanto tempo? separado já há 3 anos. Há 3 anos. Exato. Pouco tempo ainda. 3 anos, exato. Sente. O Exato. teu primeiro filho tem quantos anos? A primeira tinha 18, é falecida já. Oh, a primeira. 18, sim, o primeiro filho agora está com 10 anos. 10 anos, exato. Só para dar continuidade, eu comecei. Pronto, tinha uma vida muito estável. Só que depois, diante dos andamentos, eu caio. Caio numa curiosidade que foi o uso e consumo de droga. Passei a ser consumidor, começou a usar droga. Enquanto já eras casado? Já era casado, já tinha família. Quer dizer, o uso das drogas começou só quando ganhaste todos aqueles bens ou já usavas quando fazias parte daqueles grupos? Graças a Deus, eu cresci, não fumava, não bebia. Quer dizer que quando fazias parte daqueles todos grupos não consumias não consumia álcool, nem álcool, nem droga? Nem droga, não. Eu já estava aqui para questionar. Começaste a usar aí ou depois? Não fumava, não me drogava, nem conhecia, tipo, não usava isso. Via aquilo, tipo, muito para a esquerda, nem consumia álcool também. Quer dizer que só te deixaste levar pela emoção quando começaste a ver tudo aquilo, tem um casa, tem um carro, tem exato, isso. Sim, tem uns bens e tal. Sim, te meteu já assim, todo... Pronto, fui vivendo também outros meios e tal, conhecendo outros climas, então caí numa... Mas os teus amigos dos Alamedas e os da Policy já usavam isso tudo, não? Não, se vês, eu vou uma música que o Bruno diz, Alameda não fuma lhamba. Nós nunca usamos isso, né? Bem, um ou outro, né? Usava um cigarrozinho, uma outra coisa também. Se dizer que não, também estaria mentindo. Os Alamedas não consomem drogas? Bem, ou não consumiam? Não consumiam. Naquela altura, nós não consumíamos. Era mesmo uma aspiração do momento. Isso é que mais admirava as outras pessoas. Nós agíamos mesmo no natural. Não agíamos por cima de substância. Quer dizer, aquela toda adrena, aquela coisa toda era mesmo uma inspiração era mesmo. Só subiu. Era mesmo uma inspiração, mesmo uma força. Exato. Natural. Era mesmo uma inspiração muito natural. Então, quando imigraste para esse mundo do uso das drogas, como é que foi esse processo? Bem, na convivência com os amigos. Os outros bosses, no caso? Outros bosses. Já eras boss? Já era boss, exato, mas foi na convivência dos amigos. Tenho um amigo meu, Jorge, deu-me... Pronto, eu curti as festas de uma adrena muito natural, né? Eu não bebia, não fumava, estava ali e tal. Parecias um anormal. Mas aguentava bem os ambientes, só que eu queria sentir também outras motivações. E lembro que um amigo meu, Jorge, pegou uma vez, deu-me um cigarrinhozinho, né? Deu-me um cigarro, porque uma vez eu tentei fumar diamba, que é a weed, e senti uma intoxicação, não me fez bem. Passaste mal? Passei mal, mas eu vi ele a fumar assim, um cigarrinhozinho, mas era diamba, mas ele me dizia que era uma diamba sul-africana. Prova essa diamba. Acho que provei a primeira vez, provei a segunda. Começaste a gostar? Ele estava a me dar skid ball. Skid ball é a diamba e a libanga. Uma mistura. Exato. Então aquilo estava... Ele começou a me dar aquilo. Então eu... Dava-te o quê? Ele me deu aquilo. Dava-me uma outra vibração. Ok. Exato. Então sempre que eu sentias-te já lá, tipo, estás no paraíso. Tinha uma outra inspiração diante dos meios, dos sítios. Então foi uma das vezes que eu sempre que saía, localizava, ele comia, me dá aquele teu cigarro e tal, e ele foi sempre me dando, mas eu sem saber o que ele está me dando, porque ele me dava já feito. Foi de uma das vezes quando eu vi ele a fazer, eu vi ele a pôr umas pedrinhas, mas também não tinha noção do que era. Pedrinhas, não, porque aquilo não era um mundo que era meu e tal. Então vi aquilo e tal. Fui provando, quando ele me disse, olha, isso é assim, mas era muito caro aquelas pedras. Custavam quanto? Ou custam quanto? Na altura, custava 1.000 quase uma pedrinha, mas só uma pedrinhazinha não tinha efeito. Você tinha que consumir pelo menos umas 10 ou 15. E aquilo tem um problema. Quanto mais você fuma, mais quer. Aquilo você vai indo fumando.
Aumenta o vício. Aumenta, vai, tipo, aquilo dificilmente vais provar um e não vais ir no segundo, terceiro, quarto, quinto. Se tiveres dinheiro, só vais indo, gastando. Eu fui fumando aquilo, então tem-se dito que tirar não é meter, eu só tirava, né? Só gastava, só esbanjava, esbanjava. Quando dei por mim, aquilo foram anos e anos eu estava indo fumando. Até que quando, eu acho que no meu segundo ano de uso, eu descubro o canal onde vendiam, descubro já como é que se faz. Aquilo foi o E pior aí já momento. estava já nos picos. Aquilo foi já uma das piores coisas que eu tive que fazer quando eu aprendi a fazer, quando eu aprendi onde vende e tal. Então o que é que eu fazia? Eu me isolava. Me isolava para já ser uma pessoa mais reservada. Pegava dinheiro, comprava e tal, aquilo, gastava. Eu já cheguei de gastar 2 milhões de kwanza. Só em Só uso e depois aquilo tinha um grande problema. A droga tem um problema. A droga, principalmente o skid, né? A droga tu consomes, depois tens prazeres de estar com mulher. E depois aquilo, parecendo que não dá uma força, uma adrenalina diferente. Você sente-se tipo um homem com potência, muito sente-se power. o pau, é o tal, sente-se o tal. Eu já cheguei de dormir com 3, 4 mulheres. Carambas. Desculpa dizer isso e satisfazer as 4, até porque eu depois tinha algumas raparigas com que eu me envolvia, diziam, não, tu tens que usar aquilo, até comigo, umas até davam-me já dinheiro, Ok. mas sem saberem também o que é que eu usava. Tinha um outro power, então aquilo parecendo que não, aquilo te dá um prazer de mulher e te põe com mais masculinidade. Então, Sentias-te mais macho, te transformava, né? independentemente, vai te levando a lhe abraçares mais. Porque aquilo dá-te uma autoestima. Então, tu vais ver, não, pá, eu sou já um machão, então vais estar agarrando mais aquilo, vais te prendendo mais aquilo. Ok. E independentemente daquilo vai te dando cabo, até que chegou um momento que eu perdi o controle. Usavas Perdi o demasiado. controle daquilo. E lembro-me que desde o ano de 2020, depois sofri uma depressão com a morte de um grande amigo, que é o Jahu, Patrick Zau, Jahu de Zalameda. E que era um dos meus melhores amigos no grupo, alguém que cresceu comigo e tivemos quase a infância juntas, né? Porque diante dos grupos há Não sempre suportaste utopia. a perda. Exato, quando meu amigo morre, pronto, aquilo deu-me uma depressão também, não aguentei aquilo, arruinei-me mais, né? Porque eu achava que podia fazer mais pelo meu amigo e pronto, senti-me aquilo em mente, né? Exato. Então aquilo mexeu mais comigo, E te fez ainda aumentar o aumentar vício. mais o vício, o consumo e a droga é um problema. Quando toca na língua mesmo, é complicado. E fui perdendo o controle da droga. Quando dei por mim, eu comecei a vender as coisas Que tinhas. que tinha Todos os bens. sem me aperceber que eu estou a tirar, não estou a pôr. Comecei a vender, tal, não estou a pôr. Aí ainda tinhas a tua esposa. Ainda tinha esposa, ainda tinha alguns amigos também. Diante do meu negócio, eu também injetei muitos amigos. Tinha um grande colega da universidade também. Faz tudo. Alguns amigos também que eu ajudei para um outro negócio, uma outra situação, associei-me. E ajudei muita gente também, alguns familiares, algum pessoal. E depois aquilo começou a me dar cabo. Eu perdi o controle, comecei a vender as coisas, não me apercebia, comecei a vender as coisas. Quando dei por mim, eu vendi quase tudo que eu tinha sem me aperceber. Quais eram as marcas de carros que tinhas? Bem, eu graças a Deus tive sempre, quando eu cresci, eu lembro-me que houve uma senhora que me disse que tu tens que ser alguém muito positivo, tens que ser eu sempre fui sonhador. Graças a Deus eu concretizei os meus sonhos, né? Concretizei os meus sonhos. Eu andei com Range Rover Tubarão Sport, andei com BM X6, andei com ML, andei com Camaro, né? Andei com Infinity. Tive carros mesmo top de gama, grandes carros. Até porque eu, quando disse aí que era o Mauro Martins,
veio já também numa outra vertente da elite. Esse nome Mauro Martins veio já numa vertente que eu estava já na elite, então já não me identificava mais como Jaime, passei já a me identificar como Mauro Martins, Fábio Mauro. Mas quem te deu esse nome do Mauro? Eu me apresentava assim nas pessoas. Era né? mesmo só um nome que te veio Era também mesmo lá que na veio mente? Mauro Martins, era só o nome que me veio. Mudança de identidade, como vi que estava a mudar de identidade, né? Mudança de identidade não, estava a mudar socialmente, então achei também mudar o O nome. nome. Exato, Ok. uns até chamavam-me Bicuquinho, também Biquei? Bicuquinho, Bicuquinho. apelidando-me como filho do ex-empresário, do empresário Santos Bicuco. Então me Ok. chamavam de Bicuquinho, exatamente. E, e fui dando alguns passos. Depois, quando eu entro mesmo já na decadência do uso e consumo de droga, a droga vai me dando. A droga vai mesmo me Foi te dando, afogando vai aos me poucos. afogando aos poucos. Eu começo a perder foco no trabalho, começo a perder rendimento, até que... Uma pausazinha. Quando começaste a vender os teus bens, ainda fazias viagem? Estavas ainda na clínica Girassol? Ainda estava na Clínica Girassol, fazia viagem, eu viajei em nove países, né? Quais? 9 países, começando daqui de África, fui Congo Democrático, já fui para Congo Brazzaville, já fui para Namíbia, já fui para África do Sul, já estive em Portugal, estive na Espanha e na Bélgica, estive no Dubai, estive na China e na Tailândia. Exato. Andaste Mas bem. isso também tudo isso em negócios. Negócios e tal. Tudo e por a conta comprar- dos negócios. Sim, por conta dos negócios. Homem dos é, business. Dos business, exatamente. Viajei por alguns países e tal. Eu acho que tive a minha última viagem. Mas como é que era então o teu trabalho? Usavas as drogas e ao mesmo tempo fazias viagens, estavas lá também na Girassol. Não Bem, havia nenhum. No princípio, o que eu disse, no princípio eu conseguia gerir a droga. Eu conseguia gerir a droga e tal, e era mais uma curtição de final de semana, uma vez ou outra. A tua madrinha não sabia que fazias uso das drogas? Não se aperceberam. As pessoas passaram a se aperceber mais tarde, já, que foi já no meu declínio, porque depois eu comecei a perder amor próprio. Amor próprio, eu já não conseguia. Eras insensível. Conseguia perder amor próprio, perdia noites. Primeiro comecei já a ter uma mudança na característica física. Porque eu dormia 1, 2 horas e acordava 5, 6 horas para ir trabalhar. E muitas das vezes não se alimentava. A droga cortava-me o apetite. Não se alimentava, então tinha uma rotina um pouco fora do comum. Então aquilo, característica física já ia mudando. Eu perdia já o brilho, não é? Perdia o brilho, eu não me hidratava, praticamente não bebia água. Eu só queria mesmo A droga. estar na droga. Queria mesmo só estar aí a se drogar, a drogar. O que é que a tua mulher dizia quando fazias Pois uso a das minha mulher drogas? no princípio não sabia, né? Não sabia. Eu Fazias tudo de forma tudo clandestina. clandestina. Só que depois já não aguentava. Já não aguentei. Foi o derradeiro e comecei já a fazer em frente dela. Ficou assustada, mas pronto. Oh, tentava. mas ela não sentia cheiro, né? Porque isso tem cheiro, não? Exato. Eu não fazia em casa, fazia fora com muito sigilo e tal. Como é que disfarçavas Estava o cheiro? sempre com perfume e tal, um banho, um chiclete e tal. Pronto. Tinha muitas maneiras de disfarçar, né? E depois eu fui alegando que estou a fumar a diamba. Fumava a diamba, ela está a fumar a diamba. Às vezes até fumava cigarro, só para tentar mostrar que eu fumo cigarro por causa da nicotina, né? Pronto, ela até às vezes ficava, mas estás a fumar e tal. Mas aquilo era para defender o que eu fazia por trás. Sim. Era mesmo a droga. Só que os efeitos, as características mesmo vinham notáveis. Até que depois comecei a perder credibilidade nas pessoas, porque quando eu comecei a perder os bens, comecei a arranjar muitas dívidas e tal, porque eu só queria dinheiro. Só queria ter dinheiro para se drogar e tal, só queria ter dinheiro. E até quando perco o emprego. Na clínica Girassol. Diante já de muitas advertências e tal, às vezes ficava uma semana Foste demitido. ia trabalhar, já fui demitido. Como é que reagiste a essa situação? Então, pronto, aquilo arruinou-me mais. Arruinou-me, depois, pronto. Como é que a tua madrinha reagiu? Minha madrinha ficou muito, muito triste. Decepcionada. Decepcionada, porque a minha madrinha lutou, ajudou, ela fez muita... Tiveram muita gente que... Não queriam, não é? Que sim, saíste. a própria clínica em si deu mesmo muitos atenuantes também.
reconheço que a clínica deu muitos atenuantes, né? Para mudares. Para mudares, porque os meus diretores de direito depois já perceberam-se que eu caí nessa decadência. Bem, só uma coisa que eu, independentemente, eu achei, né, achei um pouco injusto a clínica naquela altura ter me despedido, porque eu trabalhei na clínica 11 anos, trabalhei lá 11 anos e pronto, era um momento que nos meus 2 últimos anos, né, eu também dei muito cabedal lá para a instituição, né, e nos meus 2 últimos anos eu comecei a estar no declínio, a clínica percebeu-se, inclusive eu comecei a fazer um tratamento diante da clínica. Começou a fazer diante da clínica, tem-se dito que tu podes fazer 1000 bens a uma pessoa, um erro não é quando estás. Eu achei um pouco injusto porque eu me sentia filho da clínica. Acho que a clínica demitiu-me num momento que eu menos esperava e era um momento que eu mais precisava do apoio da clínica, porque eu já não tinha praticamente nada, os bens não tinha nada e eu estava mesmo já toxicodependente. Então, eu lutava mesmo em si. Já não tinhas nada, mas ainda assim continuavas a fazer uso da droga? É aí onde vinham as dívidas, vinham as burlas, porque uma das coisas que me fez... ok, porque depois quando te metes em dívidas, burlas, as pessoas vão te seguir onde estás. Onde estás. Uma das coisas que me fez mesmo também com o despedimento foram algumas burlas, algumas situações. E eu me identificava também como funcionário da clínica e tal, porque depois eu... E manchavas o nome eu era prestador de serviço, depois passei a ser... integrante do Grupo Sonangol, pela clínica. Através da clínica? Sim, a clínica depois tem um convênio com a Sonangol e como é que eu posso dizer, efetivou alguns trabalhadores que tinham boas condutas, bons tempos, efetivou para o Grupo Sonangol e eu passei nesse grupo, efetivado como Grupo Sonangol e tal, só que depois, né? Tinhas um grande emprego. Tinha um grande emprego, que só depois de perder é que eu tive a noção do que eu perdi, exato. E perco o emprego justamente depois de perder o emprego. Perdi o emprego dia 22 de fevereiro de 2022 e dia 4 de junho, dia 16 de maio, só para voltar no capítulo atrás, eu cresci com meu pai, minha mãe biológica é separada do meu pai, já desde meus 4 anos. E eu só conheci a minha mãe com meus 22 anos, naquele programa Nação Coragem, que a mãe veio já, estava perdida e tal, foi que eu conheci. Mas tive um acompanhamento de uma boadrasta, que posso dizer que eu considero e chamo também de minha mãe. De mãe? Minha mãe de criação, que é a Dona Maria de Rosário, uma pessoa que tem muito afeto por ela. Era a esposa do meu pai, mas também separaram-se, mas ela sempre cobriu o papel de mãe, né? Alguém teve sempre aí apoio. E em 2000, depois de eu perder ser despedido na clínica, em fevereiro, dia 16 de maio, morre um irmão meu, da parte da minha mãe biológica. Morreu, nós somos africanos, somos bacongo e tal. Lembro-me que depois do terminar, a minha mãe biológica veio e falou-me assim na minha cara, que com um ar de muito triste, muito semelhante, que eles viram e chegaram à conclusão que eu matei o meu irmão no feitiço para voltar de novo na Sonangol e voltar a ter os bens que eu tinha. Foi um cair sobre mim, porque eu já perdi um grande emprego. Quer dizer, depois de perderes o emprego... Exato, depois de 2, 3 meses, perco um irmão. Sim, o meu irmão foi... O mais novo? O mais novo de mim, sim. Foi baleado no Colégio Arena, isso com 2 tiros da cabeça. Também fazia parte de algum grupo? Bem, não ele foi... Segurança diz que foi um tiro não intencional a ele, porque ele pertencia a um grupo de... Ele era um grupo de estudantes, como é que se chama? Ele fazia parte da associação de estudantes. Ele era vice-presidente do grupo. E veio um grupo do bairro fazer confusão na escola. Ele teve ali intervindo no portão e o segurança quis fazer um disparo, não sei como, e que acabou atingindo na cabeça do meu irmão com 2 tiros. Exato.
E pronto, depois disso a família praticamente acho que vieram contra a minha mãe e minha mãe veio diretamente acusar-me essa situação, assim na minha cara mesmo, falou na primeira pessoa que andaram a chorar, ela chorar e tal, que eu viram que eu matei o meu irmão, entreguei o meu irmão no feitiço para voltar na Sonangol e voltar a ter os bens que eu tive. Pronto, aquilo foi um... Mas não voltaste? Não voltei, aquilo foi um cair sobre mim e tal, um cair sobre mim, mas pronto, mantive-me forte. Já estava eu mal mesmo e pronto, estava só já eu a gerir a família, as coisas. Meses depois tive uma situação com a esposa, né? A esposa também pegou, abandonou-me, pegou, saiu, desligou o telefone. Tive uma situação com ela, uma desavença. Mas ainda moravam na casa própria, não era uma casa de renda, Bem, não? eu vendi todas as coisas que eu tinha, mas eu consegui ainda uma casa que pus em nome da minha esposa, isso no Zango Zero, na Vida Pacífica. Na Vida Pacífica, né? Tinha lá uma casa, mas pus em nome dela. Então nós não vendemos aquela casa, graças a Deus, porque estava em nome dela. Tudo que estava em meu nome foi, não vendemos, porque estava em nome dela. E alugamos aquilo e fomos ver para o Zango 8.000. No Zango 8.000, já estava com depressão, já havia coisas que não via, estava a ver situações. Então tive uma desavença com ela e na qual parti para agressão e depois vieram os agentes da polícia, prenderam-me durante 2 dias lá numa das esquadras. E o terceiro dia, quando eu saio, vou para casa, encontro que a senhora Já não estava em casa. já não estava em casa, já levou as crianças, levou tudo que estava em casa. Desligou o telemóvel e foi. Porque ela sempre dizia, olha, isso é a última gota, isso é qualquer situação que ocorrer. Mas como é que continua a vossa comunicação? Graças a Deus, a comunicação Já são está 3 boa. anos de separação. Não, está boa, temos filhos em comum, então nós conseguimos gerir. Os teus pais? Apoiam-me muito até agora, exato. Como eu estava a dizer, eu saí do Zango 8.000, a pé até no desvio do Zango, eu só chorava. Então quando eu dei por mim, vou para... Daste uma longa distância. Uma longa distância, nem dei conta da distância. Quando eu dei por mim, afogo-me novamente nas drogas. E passei a viver na rua. E a casa? A casa estava Ficou abandonada? alugada. Não, a casa estava alugada. Aí, onde estávamos era uma casa alugada. Também já estávamos por cima da renda e tal. Não, disseste que por sorte ficou uma casa que Da estava em Vida nome da sua Pacífica, esposa. sim, nós alugamos num preço mais alto, fomos alugar num preço. Ok. Saímos da Vida Pacífica para o Zango 8.000. A renda na Vida Pacífica é mais alta em relação ao Zango 8.000. Então alugamos algo mais alto, fomos numa mais baixa. Sim. Exato. Também já lá já estávamos com alguns problemas e tal, porque eu também já vinha de muitas dívidas, muitas situações, tinha sempre pessoas a mim atrás. E muitas das vezes de onde que eu tinha que se pagar dívida e tal. Então estávamos a viver nesta situação. Então depois dessa situação de coisa, eu saio dali, do Zango 8.000 a caminhar a pé até no desvio do Zango. No desvio do Zango, depois chego, desço, vou até a cidade e entrego-me no Texas. Texas é um bairro ali na Angochip, na Marginal, onde chamam na Bardeia. Passo a viver lá, fico lá, lavar carros e tal, a se drogar, dormir na rua. Isso tudo em 2022? Sim, em 2022. Tudo isso já ia acontecer em 2022. As pessoas olhavam para mim. Há 3 anos, não é? Exato, as pessoas olhavam para mim. Pronto, na altura que eu atingi o topo, as pessoas diziam que eu recebi feitiço para ter o dinheiro que eu tinha. Tive muitas especulações, muitas situações. E quando comecei a viver aquilo, as pessoas diziam que o feitiço está a se manifestar, eu estou a ficar maluco. Eu andava Agora sujo, estás a arcar com as consequências. com as consequências, exato. Por isso que eu digo que, independentemente de tudo que nós semeamos, vamos colher. Independentemente. Tudo que nós fizemos tem um lado positivo. Mas conta-nos lá, como é que foi o processo do abandono das drogas? Exato. Conforme eu estava a dizer, eu ficava ali na rua a lavar carros, até que uma das vezes apareceu um colega meu da universidade, que era muito meu amigo, também já é falecido, o Faz Tudo. Ele viu-me lavar o carro, ele assustou. Ei, T-Jaime, ele chamava-me T-Jaime, ele assustou, pôs-se a chorar, porque ele estava vendo uma pessoa completamente transformada. Pôs-se a chorar, pegou, tirou-me daí, levou-me até a ilha
de Luanda, levou-me à ilha de Luanda, fomos à ilha, tomei um banho, dei um mergulho na ilha. Ele pegou um bidão de 5 litros, né, de água mineral, me despejou, tomei banho, fomos a pé, compramos roupas novas. E ele olhava para mim assim e me dizia, procura uma igreja, vai para uma igreja, isso que você está vivendo é algo normal, você já vai para uma igreja para eu ouvir aquilo. Quem era mesmo propriamente a pessoa? O Joaquim Hernandes faz tudo, um colega meu da universidade. Exato. Então ele, pronto, é alguém que também, quando eu tive a possibilidade de apoiar ele muito, ele começou Então terminaste também a licenciatura? Não, fiz até o bacharelado. Fiz até o bacharel, não terminei ainda a licenciatura. Fiz o terceiro ano da gestão pública na Metropolitana de Angola. Estou agora a ver se continuo e dou sequência aos estudos. Ok. Exato, então ele viu aquilo, fomos para a ilha e tal, ele sentiu-se muito comovido e falou para mim e tal, mas eu não ligava, não ouvia o que ele fazia. Eu lembro que ele depois pegou em 50 mil kwanzas, deu-me, eu peguei novamente nos 50 mil kwanzas, fui pegar e usar a droga. Drogas? Exato, e o meu pai é diabético e estava já com princípio de catarata. Meu pai também fazia consultas na clínica, né? Quando perdeu aquilo, pronto, o pai decaiu mais, começou a perder a visão. Eu lembro que o meu pai, nesse dia, quando o meu amigo me deu 50 mil kwanzas, ele ligou para mim. Mas o teu pai ainda está em vida? Tá sim, senhora. Ele ligou para mim a pedir uns valores, acho que 10 mil kwanzas, que era para mim aumentar, acho que era por uma medicação dele. E eu simplesmente não dei o ouvido. Fui lá, me droguei e tal. O dinheiro que era para o tratamento do seu pai, exato, usaste para as drogas. Para as drogas, como que o faz tudo me deu, um amigo, exato. Usei novamente para as drogas. Quando algo bateu-me em mim, eu disse, epa, alguma coisa não estava bem. O pai ligou para mim, já não tinha dinheiro, já estava eu sem onde das drogas. Peguei e fui. Fazias isso de forma inconsciente? Inconsciente, acho que era... Eu não tinha... Acho que era um espírito que me agarrava, era uma luta, porque eu lutei muito, que era para deixar isso do natural. Eu já fui em várias igrejas, pedi que me orassem e tal, já fiz tudo isso. Até que quando eu vi que acabei o dinheiro, meu pai estava sempre a assistir, ligar para mim, eu peguei e fui para a casa do meu pai. E justamente quando eu chego para lá, encontro o meu pai já, ele não estava bem, estava sozinho em casa. E estava a pôr algo no fogo e queimou-lhe as pernas. Ei. E aquilo deu-me um pânico. Eu olhei para aquilo, liguei para o meu irmão mais velho, havia entrever a situação do pai. Então eu pus-me a chorar. Olhei para mim, pus-me a chorar. Eu olhei quando eu dizia, né, Deus, qual é o mal que eu fiz? Eu desabafava muito, eu já não estava a perceber o que estava a passar comigo. Vieste um azar, não é? Vi mesmo muita coisa negativa em mim. Então eu decidi que não, vou ter que ir para uma igreja. Eu lembro-me que naquela altura dos grupos e tal, eu tive uma situação, né? Num problema, na qual fui tirar banhos numa igreja. O pastor daquela igreja me gostava muito. Onde a minha mãe, né? Que eu considero, que eu chamo a Maria de José, me levou. Exato. E aquele pastor me gostava muito. Sempre me dizia que eu sou homem de Deus e tal. Ele também sabia minimamente os meus andamentos e sempre dizia que Deus tem algo para mim. Então despertei, procurei aquele pastor. E olha que Satanás é tão astuto. Eu saí do Prenda, o pastor deu-me um sinal. Eu saí do Prenda em direção ao Morro Bento. Estava vivendo no Morro Bento. Quando eu ando a pé, chego aí diante do Cacenda, encontro um moço. Eu disse no pai que eu estou andando a pé. O pastor disse, não, vem um carro aí e te vou pagar. Não tinha dinheiro. Então ele deu uma direção da casa dele. Eu vou ter com o moço para me dar bolé. Ele falou com o senhor, com o pai, que é o pastor. Aí fomos ao encontro dele. Nós aí para o encontro dele, por incrível que pareça, o pastor deixou de atender o telefone. O moço, o taxista, olhou para mim, mas eu ia ao caminho todo a chorar. O moço olhou para mim assim, viu a aflição, mas ele se apercebeu que alguma coisa não estava. Ele disse, olha, vou te deixar aí na Metropolitana. O pastor viu lá da Metropolitana e depois eu vou ir buscar uns clientes, qualquer coisa me liga.
Ele era Deus agiu. O pastor não me atendeu o telemóvel. Isso foi em que ano já? Isso foi em 2022. Foi dia 22 de junho de 2022. O pastor não me atendeu o telemóvel e tal. E nessa altura até a minha filha fazia 17 anos de idade. O pastor não me atendeu ao telefone. E o pastor não me atendeu ao telefone. Depois voltei a ligar para o moço. O moço pegou, tirou-me dali, né? Me levou na cidade. Eu desci de novo para o Texas, aí na Bardeia, dormi lá. Onde lavavas os carros? Lavava os carros. Fui dormir lá porque era o sítio onde eu tinha, né? Lá onde eu já tinha um sítio para dormir. Vou lá. E o pastor liga-me às 4 horas, 5 horas da manhã, despertou. Ele disse, filho, eu também não sei o que aconteceu, apanhei em sono. E depois vou ter com o Vocês pastor. estavam a ir para lá a que horas? 23 e tal. 23 e tal. Ele disse também, apanhei em sono e tal. E depois eu fui ter com ele. Eu lembro que eu entrei para a igreja pentecostal da restauração. Falei com o pastor, desabafei, chorei, né? Então, Isso já no dia seguinte, não é? isso já no dia seguinte, dia 23 de junho. Então, passei eu a viver na igreja. Decidi mesmo que tenho que viver na igreja, ficar na igreja. Fiquei mesmo na igreja, e comecei a fazer. Quer dizer, eu cheguei à conclusão que, primeiramente, temos que reconhecer que somos erros. Eu até olhei para mim e disse, será que alguns erros que eu fiz lá no passado, naquele tempo de grupos, situações... Não mataste alguém, não? Graças a Deus, não matei ninguém. Só feriste as pessoas? Eu sofri, lembro que já... E burlaste? Já burlei, já feri, tudo isso, mas matar, não. Então tudo aquilo era só o karma? Não percebi. Tudo aquilo era só o karma? Exatamente, exato. E pronto, vivi aquilo, eu dizia assim a Deus, eu reconheço que eu já fiz muito mal, mas independentemente de eu fazer mal, o Senhor sabe quem eu sou, graças a Deus, diante dessa vida. Eu nunca fui em alguma casa escuras, nunca passei casas escuras, porque havia situações que eu tive amigos que tiveram situações, né, e foram em casas escuras, que eu me apercebi que eles foram tomar um banho e tal, e como se diz na gíria, mas eu, graças a Deus, nunca fui isso. Tanto é que quando as pessoas olhavam para mim e me diziam que eu tinha que ir para uma casa tomar banho. Que eu tinha que ir para uma casa tomar banho porque está me acontecendo, é normal, que eu tinha que se lavar e tal. Mas meu pai sempre dizia que o meu avô era pastor e não acreditava muito nessas coisas. Então fiquei mesmo na igreja, fiquei na igreja um tempo e fiquei na igreja 6 meses, junho, julho, agosto, Moraste setembro, lá? outubro, novembro, dezembro, janeiro, a morar na igreja. Justamente dia 22 de fevereiro de 2023, que foi o ano que também perdi o emprego na clínica, eu recebo uma notificação. Recebo uma notificação do SIC para ir responder. E quando vou responder a notificação, sou detido. Sou detido alegando que eu participei num crime em 2021, na venda de um carro, que esse carro foi pago com cartão multicaixa roubado. E as evidências eram para mim, para a pessoa que vendeu o carro, que compraram. Quer dizer, até nós provamos ao contrário. Quando dei por mim, nós ficamos na comarca. Fiquei preso na comarca, mês de fevereiro e tal. Mas eu vi que era um propósito de Deus, porque na comarca eu me encontrei novamente com Deus, me fortifiquei mais na palavra e vivi situações que para mim é um aprendizado. Quer dizer, que foi numa altura que eu dizia que em 2024, em 2004 eu entrava para o mundo das ruas, fui preso. Em 2022 eu já não fazia parte, já tinha eu me convertido, né? E já nem queria fazer parte da rua, de nenhum grupo, de nenhuma situação. Então eu vou novamente para a cadeia. Quer dizer, conforme eu comecei, vou lá para acabar. Mas quando eu vou para a cadeia, eu vou já com uma visão diferente. Então eu vou e percebo as coisas diferentes. Fico na comarca de Luanda, na comarca de Viana, onde lá conheci muita gente. Durante quanto tempo? Eu fiquei preso 1 ano e 5 meses. 5 meses, fiquei lá preso esse tempo todo. Conheci muita gente, vivi regras e normas. Mas uma das coisas que mais vivi lá, que muito me abalou e me afetou, foi o falecimento da minha filha. Minha filha, quando fez 18 anos,
fez 18 anos. Ela fez dia 22 de junho de 2023, fez 18 anos. Ela, se não estou em erro, nos meados de julho, me fez uma surpresa. Foi lá me fazer uma visita na comarca. Fez uma visita na comarca e tal. E, para o meu espanto, dia 7 de setembro, eu recebo uma notícia, né, do psicólogo. Meu pai foi para lá e o meu irmão dizendo que eu perdi a filha. Quer dizer, aquilo para mim foi... Ela morreu de quê? A minha filha era tepanocite, era falciforme, né? E pronto, eu quando perdi o emprego na clínica, os cuidados e tal, essa situação toda, pronto, ela perdeu as assistências também lá e acho que teve uma crise, não aguentou, então ela acabou perdendo a vida. Exatamente. E aquilo para mim foi uma gota d'água. Só Deus é que deu a força, não é? Para conseguir girar aquele momento. Vivi situações muito duras dentro da comarca. E fiquei muita gente que eu almejava estarem comigo, me verem. E... Bem, foi um momento muito duro. Foi um momento muito duro, exato. Mas Deus deu força, não é? E consegui cumprir com marca, até que fui solto dia 9 de maio. Dia 9 de maio. Foi a última vez que viste a tua filha? Não. Quando te fez a surpresa? Foi em julho, já não me lembro qual foi o dia, foi praticamente a última vez que eu tinha lhe visto. Parece que foi mesmo lá me despedir. Exato. Vi muita situação. E quando saíste da cadeia? Enquanto saí da cadeia... Isso né? já em que ano? Saí o ano passado, dia 9 de maio de 2024. Foi o ano Ainda é passado. recente, não é muito antigo. Sim, é recente, exato. Saí, eu estou praticamente há 6 meses na liberdade. Saí, um novo começo, não é? Novo começo. Tive que aceitar a realidade, nova realidade. Começava tudo, estou a começar praticamente tudo do zero. Com uma outra experiência, não é? Exato. E pronto, um dos pontos fortes na comarca foi o momento do aprendizado, né? Aprendi lá a fazer composições, arte e poesia. Antes não gostavas de arte e acabaste caindo agora na arte? Acabei caindo na arte, né? Acabei caindo na arte, exatamente. E estou aqui já há... E agora como é que tem sido o seu dia a dia? Bem, graças a Deus tem conseguido um emprego agora. Consegui um emprego, tenho gerido um emprego que tem me dado possibilidade de dar sustentabilidade à família, aos meus filhos, sobretudo. E tenho fazendo algumas formações, né? Tenho agora um espaço também onde eu estou a morar, estou a organizar. Exato. Estou a dar agora novos espaços. Muito bem. Qual a mensagem que gostarias de deixar para as pessoas que estão a entrar nesse mundo das drogas, das burlas e eu de digo grupos que assim? criminalidade é reação, droga é distraição, né? O conselho que eu dou é que nós colhemos tudo aquilo que nós plantamos, né? Colhemos tudo que nós plantamos e que tudo tem consequências. As consequências da droga, da criminalidade é mesmo a morte. Exato. Em Provérbios 16:25 diz que há caminhos que parecem certos, no fim nos levam à morte, né? A vida é uma passagem, né? Aqui é mais uma paragem. A palavra de Deus é uma mensagem que acatam ela e verão em vantagem. Primeiro passo, define as suas imagens, né? Não importa o tom de pele, diferenças linguísticas, juntos de mãos dadas vamos mudar a margem. O percurso é longo, vamos considerar uma viagem, né? O caminho para frente é só desejar coragem. Muito bem, sem dizer o seu nome, fazendo uma apresentação. Quem é o Jaime Martins? Eu sou um jovem... Como é que eu posso dizer? Sou um jovem que nasci para motivar, nasci para testemunhar, né? Sou uma criatura hoje em Deus, né? Sou alguém que nasci para brilhar, exatamente.
e um jovem cheio de amor para dar e receber e amigo de seus amigos também, acima de tudo. Agora, o que é que fazes? Atualmente faço prestação de serviços. Prestação de serviço, eu trabalho com, 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 com carro dos aplicativos, né? Estou inserido nos aplicativos de táxi. Exato. Então, E tens um mundo da arte também? Sim, tem o mundo da arte, sou motivador também. Eu não me identifico como cantor ou músico, não, mas eu faço artes e poesia e transformo aquilo em ritmos e melodia. Qual é o estilo que fazes? Sou versátil, né? Eu faço rap, eu faço estilo de kuduro, R&B, porque o meu objetivo principal é transmitir a mensagem. O objetivo principal é transmitir a mensagem. Contar a sua história. Exatamente, contando a minha história, fruto de uma arte e poesia. Exatamente, eu fiz agora uma música Superação, né, que eu retrato o meu passado, o presente e o futuro, que eu digo, né, eu caí em tentação, vida de perturbação, peguei no meu cão. Já vais chutar aqui um bocado da estrofe da sua música. Agora, como é que és conhecido no mundo artístico? Sou conhecido por Dadosfera. Dadosfera, no mundo da música. Mundo artístico. No mundo artístico, no caso. Exato. Chuta lá um bocado da tua música. Caí em tentação, vida de perturbação. Peguei no meu cão, tropa em ação. Gatilho em vibração, comi um grande pão. Essa cena perseguição, meia distraição. Se a vida fosse filme, seria ficção. Contagiar é arte, essa é a nossa missão. Vida de rua não é fácil, de arro tinha razão. Tudo começou no UOL, hoje o fim é rabão. Criminalidade de reação, droga de distraição. Casar com eleição, em realidade é prostituição. Visão da mãe não falha, controle a intuição. Roubar do outro praga, entcamou na traição. Maia na última dança, caía de detenção. Ajoelhei em oração, Deus me livrou do caixão. Ouvi a pregação, ela mudou meu coração. Muito bem, palmas. Eu acho que mereces palmas. E agradecer a Deus, não é, que também te fez de tudo, ou que fez de tudo. Te mostrou as provas e te mostrou sobretudo o caminho para chegares até aqui. Já não és aquela pessoa que antes era. Então, os meus parabéns. Espero que continues firme, resiliente e, sobretudo, que continues nessa transformação, não é? E que essa transformação não pare, continue a ser positiva e que o bem continue a ser o seu ponto de partida para qualquer ação, Jaime. Muito bem, olha, muito obrigada. Sou muito feliz, ou somos felizes por estares aqui e fazeres parte do Escomba Podcast. Esta casa que é da Rádio Escomba, esta casa que também é para todos vocês, ou visitantes guerreiros que passam aqui para contarem aquilo que é a vossa história de vida, sobretudo aquilo que vocês fazem no vosso dia a dia. Muito obrigada por aqui participares e contares para nós a sua história. Muito obrigado, eu que agradeço. Agradeço a Deus, agradeço à rádio e muito obrigado. Estou aberto sempre que houver uma oportunidade. Estarei aqui para testemunhar e agradecer o nome do Senhor. Muito bem. Acompanhamos a história do Jaime Martins, ele que também é conhecido pelo seu nome artístico Dadosfera. Muito bem, ele teve uma história super grande mesmo, que se ele continuasse aqui a nos contar, de certeza que chegaríamos muito longe e que nem sequer o tempo seria suficiente para ouvirmos. Então, o Jaime está numa fase de transformação ainda, passou numa fase muito difícil da sua vida e, graças a Deus, agora já não é aquilo que ele era antes. Este foi o assunto do episódio de hoje. Estaremos aqui num próximo episódio com um novo convidado e também com mais outro assunto para ser novidade para si. Então, se você ainda não deu ainda um clique ali para poder assim se subscrever, faça isso agora, se subscreva, ativa ali o seu botão tamémzinho aí no selinho também para receber as notificações. Sempre que tivermos atualizações no nosso canal aqui, YouTube Rádio Escomba. Sobretudo, temos as nossas páginas do Facebook, Instagram, onde você pode nos acompanhar todos os nossos conteúdos. E além disso, temos o nosso site www.radioscomba.com, o nosso aplicativo Rádio Escomba, baixe para poder acompanhar diversos programas que nós temos. Por hoje é tudo. Até mais.